Olá, Mangaratiba, boa noite a todo mundo que está nessa sexta-feira acompanhando a gente nessa live onde o prefeito Alain Bombeiro, a Sandra Castelo Branco, o Lício vão trazer informações sobre o novo panorama do Covid na cidade de Mangaratiba. Importante demais, pessoal, quem já está aí olhando essa live, vendo essa live, para esclarecer alguns pontos que passaram a ser pontos de preocupação. O prefeito ontem fez uma reunião com uma grande equipe no gabinete, as pessoas que vêm acompanhando isso, e não é de hoje, né, prefeito? Desde março, desde que começou a pandemia, existe toda uma preocupação da Prefeitura de Mangaratiba, através da sua gestão, em combater o coronavírus. E é para isso que a gente está aqui hoje. Já vou passar a palavra para você, prefeito. Boa noite. Bom, olá, boa noite ao povo de Mangaratiba, boa noite aos meus amigos, colaboradores da Prefeitura de Mangaratiba, boa noite, Márcio, boa noite, Sandra, nossa secretária de Saúde, Ulisses, que representa hoje a Vigilância Sanitária do município. Eu queria muito, primeiro, deixando bem claro que essa sim é uma live que vai trazer algumas preocupações para algumas pessoas. Eu queria muito que as pessoas participassem, porque as pessoas que têm a competência para tirar as dúvidas de vocês estão aqui hoje, essa noite, para responder qualquer e tirar qualquer dúvida de vocês. Muitas coisas estão se falando aí, desde que iniciou o pós-eleição, sobre, inclusive com algumas críticas, e a gente está aqui aberto para elas, mas por que aglomeraram no momento de eleição? Nós passamos por vários momentos, pessoal. Desde que começou a pandemia, a falta de conhecimento da pandemia, até hoje em busca da cura, em busca da vacina, e nós viemos acompanhando e respeitando todas as metas que nos foram passadas pelo Ministério da Educação, da Saúde, desculpa. E uma delas é as bandeiras, que nós também respeitamos até agora, por várias questões, vários entendimentos de pessoas que têm a capacidade para nos passar esses entendimentos. Então, existiu um momento de queda, existiu um momento de paralisação, de fechamento da cidade, existiu um momento da pandemia ser controlada, e hoje, novamente, mais um pico. Então, são momentos específicos que não existe julgamentos para esses momentos. A gente fecha a cidade quando a gente achar que deve fechar, aliás, fechamos a cidade quando achamos que deveríamos fechar, e reabrimos a cidade quando achamos que também deveríamos reabrir a cidade. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui hoje é isso, e já deixando bem claro que não vai existir um lockdown na cidade de Mangaratiba a partir de hoje. Isso aí podem tirar do mapa de vocês. Vão existir, sim, algumas cobranças, algumas determinações que vão ter que ser levadas muito a sério, e dessa vez, sim, quem estiver cometendo as irregularidades, pessoal, e aí é de acordo com o crescimento da pandemia, mas a nossa não fez isso na eleição. A eleição passou, foi uma determinação judicial, todos tínhamos que cumprir, tínhamos que passar por isso, tinha que eleger um novo prefeito, vereadores da Câmara, passamos por isso. Agora é um novo momento, águas passadas não movem moinhos, e vamos nessa. Eu acho que é bom lembrar também, Alan, que, na verdade, essa segunda onda que está vindo, e a Sandra está aqui, o Ulisses está aí, ela já era uma onda prevista, porque já vem acontecendo na Europa, nos países da Europa, e, consequentemente, ela ia chegar ao Brasil e coincide também com isso que você acabou de falar, né? Você costuma criticar a Justiça Eleitoral por ter batido o martelo em fazer uma eleição em tempos de pandemia. Eu, particularmente, concordo contigo, mas também concordo que a gente não tem mais que olhar no retrovisor. O que a gente tem que agora é olhar as pessoas e salvar a vida, não é isso, Sandra? Boa noite, meu prefeito. Cumprimento a todos da população de Mangaratiba. Eu queria dizer nesse momento que, independente de qualquer curva ascendente nesse momento, todos os critérios que preconiza o Ministério da Saúde vêm sendo cumpridos desde o primeiro momento. Então, tanto que os resultados de Mangaratiba, eles são resultados muito melhores do que qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro. Eu quero reforçar sempre isso. Nenhuma cidade teve um número de habitantes testados como Mangaratiba. 40%, o Ulisses vai poder falar bem sobre isso. É óbvio, Sandra, que a gente não queria perder nenhuma vida, não é isso, prefeito? Perder uma vida é ruim. Na verdade, quando a Sandra fala que 40% da nossa população foi testada, isso entendendo que nós temos uma grande dificuldade aqui, hoje em Mangaratiba. Aí o Ulisses vai falar muito bem sobre isso, ele trouxe ali vários dados, números, que é importante demais a população saber desse número, as pessoas saberem desse número. Hoje nós temos uma grande dificuldade do número de habitantes para o número de cartão de SUS. Ele vai falar sobre isso aqui. É quase um para um morador, um cartão de SUS a mais. São quase 90 mil cartões de SUS aqui. Então, quando ela fala que a gente bate esse recorde, isso calculado em cima desses 45 mil habitantes, tendo 90 mil cartões de SUS. Ou seja, a nossa Secretaria de Saúde, junto com o Lício, que representa muito bem a vigilância sanitária, estão de parabéns, pessoal, que trabalharam muito
fizeram tudo que é certo, e hoje a gente pode bater no peito e falar que nós estamos preparados para receber essa demanda que hoje, essa segunda onda do Covid. Aproveitando da boa noite, Lício, eu acho que assim, você podia iniciar a sua fala, a gente acompanha todo dia esses dados, né? E tem uma coisa extremamente importante que, corroborando o que a Sandra fala, que é a nossa eficiência no combate à Covid. A nossa taxa de letalidade, a nossa taxa de mortalidade, que não acontece só porque as pessoas não querem morrer ou as pessoas não querem contrair. É porque tem todo um esforço da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, para manter as medidas de prevenção e combate ao coronavírus. Isso. Boa noite, senhor prefeito, secretários. Nossa preocupação tem sido, nesse momento, a preocupação do planeta. Não vai acontecer em Mangaratiba nada que não está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Porque às vezes a gente faz associação a coisa, parece que tem uma coisa acontecendo em Mangaratiba, não. Estamos acompanhando uma lógica nacional e mundial. Um vírus respiratório, ele vai acontecer mais de uma vez. Principalmente o vírus que a gente está falando do coronavírus, que é o vírus que não criou nenhum tipo de imunidade até agora. Não se tem nenhum tipo de imunidade, né? E a recontaminação é muito rápida. 4 meses para recontaminar. Então, só para a gente dar uma abertura, mais ou menos, para a gente entender do que a gente está falando. Então, não estamos falando nada de... tem a ver exatamente com o momento que estamos vivendo. E sim... Aqui, vai? Tá indo? Do momento que estamos... vou pedir a máscara um pouco, vou usar essa direção. Então, tem a ver com a realidade nacional. Quanto ao que a gente manteve até hoje, e aí a secretária falou, o prefeito falou, o Márcio agora puxou para a gente, todos os esforços necessários e possíveis foram feitos pelo nosso município. A questão dos testes, por exemplo, né, foi um esforço de convênios, de lutando, telefonando para grupos, por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde já orientava que, para se controlar essa epidemia, e aí eu falo epidemia a nível de município, só testando e acompanhando como ela estava acontecendo. É importante dizer isso, que a testagem ela tem uma relevância. A relevância é que você consegue, na verdade, saber aonde você tem a mancha maior da pandemia. Exatamente. E atuar naquele local. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Chegamos a mudar a bandeira durante esse tempo, ainda no processo eleitoral. Né? Ainda no processo eleitoral, porque estávamos testando quase em toda a cidade, né? Fazíamos quase semanalmente testes, e isso vai dando a gente uma possibilidade de alerta. A nossa capacidade de hospitalar hoje é boa demais, né? Mas como assim? Por que é boa demais? Porque o nosso município tem um hospital que dá uma estrutura de assistência respiratória necessária e possível para a gente fazer as transferências que estão hoje estaduais. O município de menos de 40 mil habitantes, da realidade, precisa transferir, nem é para ter hospital, na verdade, né? Menos de 100 mil habitantes não é nem para ter hospital. E hoje a gente consegue fazer um trabalho de hospital com transferência, com um suporte que hoje municípios de 40 mil habitantes não tem. Então, Lício, eu queria aproveitar a tua fala, Lício, para tirar aqui uma dúvida da população, prefeito, que é o que a gente é muito cobrado. Você abre a página do G1, você abre a página do Jornal Globo, aparece lá que os números de morte em Mangaratiba são maiores do que os números de morte que a gente coloca no nosso boletim. Isso é importante explicar, Lício. Isso é extremamente importante explicar isso. Por exemplo, hoje o nosso boletim, a gente acabou de publicar, prefeito, infelizmente, já temos 37 óbitos e mais 4 óbitos de investigação. Esses 2 óbitos que entraram hoje são óbitos que aconteceram em 28 de outubro e no dia 2 de novembro, ou seja, estavam sob investigação até a gente saber se essas pessoas eram ou não de Mangaratiba por conta desse gap dos 90 mil cartões SUS. Mas quando você vai lá na página do G1, o G1 coloca lá que Mangaratiba hoje tem 44 óbitos. Por que isso? Que a gente está com 37 e os órgãos do Rio de Janeiro estão dizendo que a gente está com 44. Então, isso tem a ver justamente, você acabou de comentar, né? O número de habitantes que a gente tem, na verdade, na saúde.
Prefeito, acho que isso aí seria importante você comentar. O número de habitantes que a gente tem na saúde. Isso, que é o grande julgamento que está tendo aí, toda essa confusão. E aí, muitas das vezes, a gente é criticado por isso. Nós estamos fazendo mágica, pessoal. A todo momento que nós falamos de saúde aqui, nós falamos que nós atendemos a cada 10 pessoas, 8 são de fora. Isso tem sido uma realidade do município de Mangaratiba. E quando ele fala habitantes na saúde, nós temos 90 mil habitantes na saúde. Que, na realidade, hoje o município são 46, 45 mil habitantes na sua realidade. Então, as matemáticas elas acabam se confrontando nas questões municipais, como agora foi visto agora nas redes de informação, que querem falar o contrário do que o município apresenta hoje. Então, não, na realidade, que a gente tem tratado das pessoas, independente do município que ela é, a nossa realidade hoje é que o município, nós acertamos, e toda vez que a gente acerta em alguma coisa que vira referência, a gente consegue atrair pessoas para cá. Isso, a prova é o número de habitantes que hoje Mangaratiba tem. Pela coleta de lixo, eu já falei sobre isso, era 35 toneladas de lixo por dia, hoje a gente coleta 90, 80, 70 mil toneladas de lixo dia. Ou seja, as pessoas, por termos hoje uma saúde de referência, uma saúde de qualidade, né? Temos uma segurança de qualidade, vamos falar um pouco da barreira sanitária hoje aqui novamente. Isso tem atraído as pessoas para cá. Né? Em todos os lugares que nós vamos hoje é isso. Caramba, aqui nunca teve tanta gente morando. Os que eram veranistas acabaram vindo para cá e a realidade nossa é essa. Mas eu acho que tem uma coisa mais importante, que é importante, até voltar para você, Lício, que é o seguinte. Nós estamos falando de 80 mil a 90 mil cartões SUS. Nem todos os 44 mil habitantes reais têm cartão SUS. Posso fazer uma observação nisso? Isso é muito importante fazer essa observação. O Lício passou ali agora para mim, conversando ali, ele me passou agora, é um cara que eu tenho admirado muito pelo trabalho que está fazendo, ele falou exatamente isso. Nós temos 45 mil habitantes. Acima disso, todas as pessoas que procuram Mangaratiba, elas procuram porque eles estão doentes. Ou seja, acima de 45 mil, as outras 45 mil pessoas que vêm para Mangaratiba, elas vêm atrás de um tratamento. Isso nos preocupa. Né? O nosso cálculo acaba não batendo do que a gente tem de suporte para poder oferecer às pessoas. Mas a Sandra, com toda a equipe da saúde, a secretária Sandra, ela tem feito um trabalho maravilhoso, mantido a saúde de Mangaratiba no que a gente quer, na qualidade de serviço e de atendimento que a gente quer, humanizando. É onde a gente está sendo recebido elogios. Um amigo até brincou ontem comigo, Márcio. Poxa, você e o Bolsonaro ganharam a eleição na cama, né? Eu fiquei doente, todo mundo sabe. Eu passei por esse momento de Covid também. E eu sei muito bem o que é isso. É por isso que a gente faz um trabalho excelente aqui. Por quê? Porque eles fizeram o dever de casa. Eu acredito na gestão, falei isso para a Sandra há muito tempo atrás. A Sandra, como todas as secretarias, tocaram a cidade e na saúde não é diferente. Hoje nós temos que, sim, aplaudir aos funcionários da saúde que fizeram um trabalho brilhante em Mangaratiba e o trabalho da Vigilância Sanitária, que tem acompanhado e nos mostrado que, através dessa matemática, desse cálculo, que é muito preciso dele, que a gente tem acertado no combate ao Covid. Vai lá, então, Lício, responde para a gente. Os 44 óbitos e a nossa realidade. Então, os 44 óbitos justamente ainda é um reflexo desses 80 mil habitantes da saúde. Porque como funciona? Nesse momento que a gente está vivendo na saúde, os pacientes, quando chegam em unidades de referência no Rio de Janeiro, em outro local do estado, principalmente, apesar que a gente tem gente morrendo em outro lugar do país com o endereço do município. Mas o cara já está lá no Mato Grosso e mora em Mangaratiba e às vezes chega ao óbito. Pelo endereço. A gente não quer que faleça, vá a óbito em lugar nenhum de pessoa nenhuma, mas como as pessoas levam isso para a matemática, a gente precisa usar a matemática também para entender. Então, quando a pessoa chega no serviço de saúde, nessas unidades de referência, normalmente não chega uma pessoa próxima, que normalmente elas vêm de uma unidade do atendimento de ponta, não pode ter contato com a pessoa da família. O que acontece? Se registra normalmente o que se tem no sistema SUS. Aí o que acontece? Esses 40 e poucos mil pessoas que não moram aqui, mas que no cartão SUS eles estão registrados como aqui, o endereço que aparece lá é o de Mangaratiba. Ele fez uma observação muito legal, pessoal. Eu quero deixar isso registrado aqui também. Quando a gente fala de números aqui, algumas pessoas devem pensar assim, mas, pô, estão falando de pessoas com números? O que é isso? Essa falta de sensibilidade? Não, pessoal, não é isso. Nós discutimos ali fora agora e o que importa para a gente, vocês podem ter certeza disso, nós temos até uma matemática ali, poxa, o número de contaminados, 90% ou mais
foram recuperados. Isso é muito legal para a nossa vida. É isso que importa para a gente. Só que o que machuca o que machuca o profissional da saúde, o que machuca o profissional da vigilância, o que machuca o prefeito Alain e a nossa equipe, são as pessoas que a gente perde. É por isso que a gente está dando esses dados, gente, para vocês entenderem que a gente está capacitado para atender a população, independente de onde ela seja, de qual bairro, de qual município ela seja. E ele falou muito bem aqui, às vezes a pessoa morre lá em Campo Grande, Nova Iguaçu, Caxias, e está registrado no cartão de SUS aqui, não tem a família para estar próximo. Ele fala, não, ele não é de Mangaratiba não, ele mora aqui. Então, essa matemática não está batendo muito. Então, aqui, números que nós estamos apresentando agora, que às vezes parece uma falta de sensibilidade, pessoal, não é isso, tá? A gente está explicando, tentando deixar muito claro para vocês o que está acontecendo, por que nós voltamos para a bandeira vermelha, por que a partir de agora, Márcio, Sandra, Lício, nós vamos assinar hoje um decreto que vai ser publicado ainda hoje, as medidas de segurança que nós vamos tomar a partir de hoje, como as barreiras sanitárias vão voltar de uma maneira um pouco diferente, como algumas atitudes mais agressivas em relação à aglomeração, à falta de equipamento como um termômetro e a falta do álcool num estabelecimento e a luva também que vai ser cobrada aqui. Então, isso a gente vai falar um pouco aqui. Me permite só uma coisa? Deixa eu só fazer, antes de você falar, Sandra, só para responder alguns comentários. Algumas pessoas estão aqui, prefeito, e assim, eu ouvi uma frase essa semana que me deixou muito impactado em relação a como o ser humano lida com determinadas questões, entendeu? Eu não vou repetir a frase porque ela é muito ofensiva, mas eu queria dizer para as pessoas que estão aqui na live comentando sobre assuntos que não têm a ver com a Covid, ou ainda trazendo para o coração os resultados da eleição que foi no último dia 15, que agora a gente tem que pensar em Mangaratiba. Agora a gente tem que pensar em Mangaratiba. Se você me permite dar um recado para as pessoas. Pessoal, uma eleição, ela é saudável, faz parte da nossa natureza, faz parte da cidade de Mangaratiba, do mundo. Nós passamos por ela, pessoal. Já foi. É um outro momento. Não existe aqui vingança ou inimigos políticos, não, pelo amor de Deus. Existe uma cidade que tem que ser governada e atitudes vão ser tomadas. Não esqueçam isso, por favor, pessoal. A cidade precisa crescer, ela precisa se desenvolver. Amanhã, daqui a 4 anos, é um outro momento. Agora a gente precisa fazer a cidade funcionar. E jamais eu vou ficar preocupado com isso, Márcio. Falei com a Sandra sobre isso hoje. A política, ela machuca o país. Não é diferente aqui em Mangaratiba. Machucou, pessoas são machucadas, tanto as que ficam como as que saem. Deixando bem claro, pessoal, que contrato e comissionado, pessoal, não é garantia nenhuma de permanência. Efetivo, sim, a garantia de permanência. Não é falta de humanização, ou falta de humanidade, ou ser agressivo, uma pessoa está fora, ou está dentro do governo hoje, não, pessoal. É de acordo com a necessidade que o município apresenta. A gente tem que arrecadar, fazer o município funcionar. Então, a política tem atrapalhado a gestão, o crescimento da gestão. Os comentários são infelizes e machucam pessoas. Então, hoje a gente está falando de Covid aqui. Hoje, especificamente sobre isso, nós estamos preocupados. A Sandra tem mostrado a preocupação dela. O Luiz falou aqui a quantidade de pessoas que nós já fizemos o teste. Então, é isso que nós vamos falar aqui hoje. Desnecessário fazer comentários que não têm a ver com isso. Então, esqueçam, isso já passou, pessoal, é um novo momento. Agora é trabalhar, fazer o município funcionar. Se eu não deixar, como gestor, uma resposta, com certeza as pessoas vão me criticar e vão me julgar no final do meu mandato. Eu provei que em 2 anos, mesmo numa cama de hospital, mesmo ficando no tratamento em casa, nós ganhamos a eleição. Sabe por quê? Porque essas picuinhas políticas para a minha vida já acabou. O que é importante para a minha vida agora é gestão e gestão de qualidade que essas pessoas que estão aqui hoje, que nossos secretários, nossos representantes aqui fazem. É isso que me interessa. Bem, eu queria só ressaltar que nesse universo de cartão do SUS, número de habitantes e de pessoas, o recurso que a gente recebe do Ministério da Saúde não condiz com nossos números. Nós recebemos recurso para 36 mil habitantes. E o recurso que veio para o Covid também foi nesse sentido. Nós recebemos, prefeito, menos de 6 milhões. E municípios no entorno receberam 20, 30, 40 milhões. E nós fizemos o dever de casa. E uma outra coisa, é importante a testagem, mas a testagem é muito mais para nos basear em estratégia do que mesmo na terapêutica. A terapêutica é a prevenção. E a prevenção a gente vai falar aqui das ações que vamos tomar. Mas quando a gente vai para os mutirões, quando a gente vai para as ilhas, quando a gente está nas unidades de saúde, que um médico, um profissional de saúde, ele pode até não realizar o teste, seja o SWAB, o PCR ou o teste rápido, o paciente sai de lá medicado, ele sai com uma receita porque é a profilaxia do coquetel. Quanto mais rápido a população procurar, e isso no começo da pandemia não era assim,
né? O protocolo era ficar em casa e depois A isso gente foi muda, aprendendo, né, né? A Sandra? gente vai aprendendo, vai A mudando. máscara, por exemplo, no início da pandemia, não era algo obrigatório, não era obrigatório. Exatamente. E aí, a medicalização, de uma forma muito rápida, ela também salvou muitas vidas, prefeito. Então, isso que eu queria que a população entendesse. Ao chegar numa unidade de saúde, quando um profissional de saúde fizer uma recusa, vamos dizer assim, de um determinado teste, às vezes até mal interpretado, como se não tivéssemos aquilo, é a não necessidade, mas sim o tratamento que aquela pessoa precisa ter. Por quê, prefeito? Porque se eu fizer o teste numa pessoa que tem menos de 9 dias de sintoma, esse teste vai dar negativo. Se eu fizer a posterior disso, provavelmente ele dará positivo. Então, eu estou jogando material fora. É importante, Sandra, também que eu acho, assim, para a gente acabar logo com isso, porque fica muita teoria da conspiração, né? Ah, que estão escondendo número, ah, que estão escondendo morte, ah, que a minha vizinha morreu, ah, que meu vizinho sumiu, desapareceu. Os números são reais. E por que são reais, Lício? Porque, na verdade, a gente responde ao Estado. Esses dados são enviados para o Estado e para o governo federal, correto? E ao Ministério da Saúde toda segunda-feira e ao Ministério Público toda segunda-feira. Os registros são nacionais, né? Então, por exemplo, só para fechar essa coisa do óbito, se o seu José da Silva morreu, faleceu, né, lá na Itaboraí, e ele tinha um cartão do SUS daqui, o sistema registrou ele como lá. O que acontece? Quando o Sistema Nacional aparece para a gente tem que baixar isso, manda para uma investigação local para saber se aquele endereço existia aquela pessoa. E é por isso que fica investigação, porque como é que pode morrer uma pessoa na nossa localidade e a gente não conhece, a gente não sabe de onde ele veio, ninguém sabe que morreu a pessoa naquele espaço. O que me falou para mim foi um sistema, então a gente vê logo que tem alguma coisa errada. Então, quando o sistema diz que alguém morreu e a gente está tão próximo de não ver a pessoa morrer, a gente vai lá investigar ainda se isso acontece. Ah, não, mas estava aqui em casa, mas às vezes acontece. Está na casa da filha, chegou na casa da filha para ir para o hospital. Aí dá o endereço da filha, também acontece isso. Mas aquela contaminação não foi dali. Então, ele não pode ser um óbito nosso. Porque o óbito ele tem coerência pela relação com a doença. Então, tem que ter a relação com a doença, o óbito. Se você chegou doente em Mangaratiba, você pode ter ficado 3 dias em Mangaratiba e foi para o hospital, você não é doente de Mangaratiba. Então, essas questões, quando a gente não tem certeza do que está acontecendo, é investigado. E não acontece em Mangaratiba. Isso é uma investigação nacional e no mundo é feito assim. Prefeito, então, hoje o senhor está, desde ontem da reunião até hoje, o senhor já está aqui com as medidas que vão ser tomadas para que a gente tenha algum instrumento, alguma ferramenta para tentar evitar, como a gente evitou de março até agora, né, que o caos se instale na saúde da cidade. Até hoje a gente já teve todos os leitos ocupados em algum momento, porque a nossa ocupação de leito hoje está em 10%, né? Nunca chegamos a 50% de ocupação de leito. O Rio de Janeiro hoje, prefeito, 92% dos leitos ocupados na cidade do Rio de Janeiro. E assim, quando a gente pega a curva, Alice, aí você me desminta se eu estiver errado, quando a gente pega a curva é muito parecida. Só que as ações são diferentes. Não é isso, Sandra? Eu queria dar um esclarecimento. Muitas das vezes a gente também é questionado em relação a isso. Por que Mangaratiba transfere os pacientes e não deixa lá no local do Covid? Porque o paciente evolui muito rápido com uma gravidade. E nós não temos CTI na cidade. Nós temos uma UPG com 3 leitos, unidade de paciente grave, que é para trauma, né? E temos o COVID com 9 leitos para paciente com COVID, com monitores, respiradores, etc. Isso significa que a gente tem o anteparo para a gravidade, como temos nas 3 UBSs também. Montamos um leito preparado em cada uma. Mas isso não significa que nós temos profissionais intensivistas e material, né, equipamentos para a gravidade do caso, que pode evoluir em horas. Então, a pactuação com o Estado foi de leito de terapia intensiva. E como o Lício disse, uma cidade que tem menos de 100 mil habitantes não tem obrigatoriedade nem de ter hospital, que dirá ter leito de terapia intensiva.
Mas é uma coisa que a gente vai avançar posterior, se Deus quiser. Perfeito, então vamos lá. São 4 grandes medidas que o senhor determinou a partir de ontem. A primeira medida é a volta das barreiras sanitárias. Dessa vez um pouco diferente, mas uma forma de orientar, fazer verificação da temperatura e informar as pessoas do novo cenário, né, do novo método de controle que nós queremos fazer, não só de proibir. Claro que aqui dentro do decreto ainda existe a proibição de quem não tem endereço em Mangaratiba, não vai fazer uso de nenhum estabelecimento, e outras regras aqui que vão ter que ser respeitadas ainda estão previstas no decreto, porque nós temos que novamente controlar um número de pessoas para evitar aglomeração. Nós vamos trazer responsabilidades para os comércios dessa vez. Vamos dividir essas responsabilidades quando a gente fala que o uso da máscara pela primeira vez é obrigatório. Vamos, pela primeira vez, exigir que o comércio não aglomere as pessoas, separe suas mesas 1,5 metro de distância, que use, em alguns casos, até a luva, mas a maioria deles, o termômetro e o álcool em gel. Então, dessa vez vai ser obrigatório. Ah, Alan, mas tem muita gente que não faz isso. Eu vou pagar por aquelas pessoas que fizeram? Mais um direcionamento do nosso governo. Não. Dessa vez, a pessoa que cometer infração de aglomeração ou de qualquer outra, vai ser punida ela por si só. As fiscalizações vão estar mais nos comércios do que na própria barreira sanitária, porque dessa vez o comércio vai ficar fechado 15 dias ou 20 dias, nós vamos estipular isso amanhã. Vai ficar fechado depois de tomar uma multa, e a multa, muitas das vezes, pelo não uso da máscara, é no seu CPF, que hoje eu acho que é 100 e pouco, ou 190, 180 reais, que foi estipulada pelo governo federal. Ou seja, agora sim, a população vai ter que colaborar com a gestão. Né? O tempo todo nós estamos fazendo a nossa parte. Fechamos a cidade, preparamos os leitos, capacitamos nossos profissionais. Beleza, cumprimos nossa obrigação como gestores. Não temos guarda o suficiente para fazer fiscalização a todo momento. Então as pessoas vão ter que, dessa vez, pensar nela. Ou elas pensam no estabelecimento dela, porque a preocupação de vocês não era fechar. O prefeito de Mangaratiba, Alain Bombeiro, está falando que não vai ter lockdown. Mas vai ter lockdown sim, para a pessoa que errar. E aí tem sim. A gente está estipulando hoje que vai ser 15, 20 ou 30 dias. Então você que cometer infração hoje, comerciante cometer infração. Ah, mas eu estou numa praia, no quiosque, não tem como... nós vamos conseguir avaliar caso a caso, tá, pessoal? Mas o que é diferente dessa vez é que existem regras que vão ter que ser cumpridas. Tem um comentário aqui da Natália Bronze que eu queria repetir, prefeito. Nenhum lugar do mundo vai conseguir a perfeição sem a colaboração de cada um. Cada indivíduo precisa fazer a sua parte também. Usar a política e acusar o prefeito é fácil. E você está adotando todas as medidas de prevenção e cuidados? É uma pergunta que a Natália está fazendo para quem está aqui. Não adianta a gente pensar que um governo por si só resolve tudo. Se fosse assim, não tinha pandemia no mundo. Não é isso? A maior potência... A potência do mundo hoje tem o maior número de casos no mundo. Porque a população... Não foi porque um presidente tomou a decisão errada, porque a população tomou a decisão errada. Então, hoje, não existe a gente falar de vírus respiratório sem dizer que cada um tem que fazer alguma coisa sobre isso. Então, nenhum governo no mundo vai definir uma regra e vai ser cumprida. Cada um tem que saber que a proteção está ali. Eu estava pensando essa semana, não sei se eu posso falar isso, e eu digo o seguinte, que às vezes a gente está apertando o botão da morte do outro, porque eu faço a minha festa de 15 anos com o meu avô de 89, eu faço a minha festa com meus colegas e às vezes a gente fala que a gente não tem responsabilidade, mas a responsabilidade é de cada um. Eu faço a festa na minha casa, sei que tem pessoas, então eu mato o meu idoso, eu mato o meu crônico, eu mato aquele que eu nem sabia que tinha doença tão séria, porque esse é o problema hoje da Covid. Então, se cada um não entender que quem faz o isolamento social já está determinado no mundo. O isolamento social é a única, ou a principal, ou a melhor forma. Então, quem faz o isolamento social? Eu. Não, o prefeito pode determinar uma... A Itália fez isso quando a coisa já está... vai ficar preso, você será preso se sair de casa. Mas não tinha mais o que fazer. Né? Uma letalidade de 25%. Então, assim, não tem como.
Uma das medidas que o senhor está tomando, prefeito, é justamente orientar as pessoas para que elas tenham todos os cuidados em relação às suas atividades. O senhor não proibiu a academia, mas a academia tem que fazer a higienização do aparelho de tempo em tempo e manter o distanciamento. O senhor não proibiu a pessoa de vir aqui e ficar no resort. Mas o hotel tem que ter responsabilidade de higienizar, etc, etc. Porque, no final das contas, Sandra, o que acontece é que o cara vem para cá, passa mal e vai bater no hospital. Não é isso? Exatamente isso, porque o hospital público ele está ali para atender a todos, rico, pobre, qualquer pessoa de outra cidade, de outro país. Já aconteceu de turistas estrangeiros irem se tratar no nosso hospital. O que cabe a nós, e como o Lício falou muito bem, e o prefeito está batendo sempre nessa tecla, é a responsabilidade que cada um tem. Eu posso me detonar a qualquer momento, isso é uma questão minha. Mas até quando eu tenho que detonar o outro? Eu estou vivendo um dilema no hospital muito grande, onde a visita é proibitiva. E as pessoas não conseguem seguir essa regra. E fica um dilema da enfermagem, de controlador de acesso, dos médicos, porque as pessoas insistem em entrar no hospital. Então, assim, eu sei que existem algumas leis que preconizam o acompanhamento, né? Do idoso, do menor de idade, da gestante. Mas, nesse momento, a gente precisa seguir isso muito à regra, porque a gente testa a pessoa na hora que interna, testa o acompanhante que lhe é de direito, só que ele vai lá fora e volta, e ele troca o acompanhante. Então, não adiantou nada, prefeito, eu testar aquela pessoa e salvaguarda da vida daquele acompanhante. Se ele não entende que, ao ir lá fora e retornar, ele já trouxe a doença para alguém que está vulnerável na internação. Prefeito, tem uma colocação aqui que eu queria que o senhor respondesse. Vem alguém aqui e faz um monte de comentários, né? E lá pelas tantas fala assim: por que Itaguaí não atende morador de Mangaratiba? E por que a gente atende de Itaguaí? Eu não sei como é que funciona a política em outros municípios, né? A gente focou bem aqui na cidade de Mangaratiba, fizemos as nossas matemáticas. E como bombeiro, as pessoas sabem, eu gosto da prevenção. A gente tem trabalhado dessa forma preventiva desde o início da minha gestão. É o que tem dado certo. Números, prevenção, e aí depois capacitar e atender as pessoas, independente de outro município ou não, né? Eu não sei como é que funciona hoje. Acabou de ser eleito agora em Itaguaí um novo prefeito, que já mandei mensagem para ele hoje. Inclusive, o Rubão falou que estava sentindo alguns sintomas. Eu quero deixar aqui meu abraço ao Rubão, prefeito de Itaguaí, que já falou e falou em sentar comigo aqui. E aí eu vou convidar o prefeito de Angra, vou convidar os prefeitos da região, para a gente fazer bater um papo e entender como um pode ajudar o outro. É isso, pessoal. Nós temos que se ajudar, é o momento de se ajudar. São vidas que estão em jogo, que ninguém no mundo conseguiu ainda a vacina efetivamente. A gente está esperando essa vacina, é o que a gente tem que torcer hoje. E o Lício foi perfeito quando fala de apertar botão. E a gente vai ter que se preocupar com isso dessa vez, só isso. Mas amanhã teve a eleição, gente, não adianta mais reclamar. Teve um crescimento, eu vou controlar o crescimento. Amanhã a curva diminuiu, nós conseguimos fazer outro método de gestão. Isso aí é dia após dia. A própria doença ela é multante. Até então não se tinha recontaminação, hoje já tem. Então, assim, a gente tem que trabalhar todo dia para que a gente possa fazer da melhor maneira preventiva para poder atender as pessoas. Aí eu não sei se lá não foi atendido, de repente foi um caso. Eu não acredito que hoje nenhuma de outra gestão tenha impedido isso não pode, de atender ou não. Deve ter acontecido uma vez com um profissional, de repente num plantão, a gente não sabe, isso eu não posso nem responder. Mas o que eu sei é que é um novo momento, uma nova gestão, né? Aqui eu fui reeleito, mas o Rubão é um prefeito novo, primeiro mandato. Angra dos Reis também, prefeito com 4 mandatos já. Paraty também é reeleição, Rio Claro também foi reeleição, professor Osmar. Então hoje sentarmos e entendermos a cidade num todo. Se um governador entender que nós vamos montar um hospital de campanha aqui, estou à disposição, não tem problema nenhum para tratar as pessoas daqui da região da Costa Verde. Eu me coloco à disposição a todo momento, eu não vim para brincar, eu estou vindo para trabalhar. A minha equipe só sabe trabalhar, e essas reclamações e esses comentários não vão ajudar em nada. E o que vai ajudar é cada um fazendo a sua parte. Alguém perguntou aqui, prefeito, quem vai ser multado? Se vai ser a pessoa ou se vai ser o estabelecimento? Também é muito relativo. Cada caso um caso. Mas o guarda cometeu uma irregularidade. Mas o guarda fez abuso de poder. Eu quero que você entenda, pessoal, que a gente está tratando uma doença difícil demais. Na verdade, nós estamos tratando uma situação, uma gestão que é muito difícil. Todo prefeito está tendo que se readequar dentro daquilo que ele entende que é certo. O meu é prevenção, acertei.
A Sandra falou aqui, e o Ulisses também, nós fomos felizes. Nossos números mostram isso. A gente mostra que nós tratamos muito mais do que pessoas morreram. Então, ou seja, isso para mim, no momento dessa contaminação, vou ficar feliz, morreu gente. Não, claro que não, pessoal. É um comentário de que nós acertamos aqui. Então, hoje eu tenho experiência, minha equipe tem experiência, até para orientar outros prefeitos. Não tem problema nenhum. Hoje eu liguei para o Rubão oferecer ajuda para ele. Se precisar, estamos aqui, mas por quê? Melhor do que alguém? Não. Nós estamos já passando por isso há 2 anos. De repente a gente consegue ensinar alguma coisa, mostrar alguma coisa, ou trocarmos ali experiência. Então, cada caso é um caso. Aí, nesse caso específico da aglomeração, nós vamos avaliar. Né? Tem eventos na cidade hoje, não vai poder mais ter festa, pessoal. Vai ter que deixar de ter festa, não vai poder mais ter festa de aniversário. Isso é claro que vai ter aglomeração. Alguns bares da cidade que estão lotando, o cara vai ter que ter consciência, vai ter que fechar esse bar por um momento, ou vai ter que estipular mesas afastadas por um momento. Os quiosques conseguem atender pessoas, guarda sua mesinha lá, se for uma família, der para você afastar 1,5 metro, aí vamos se readequar. O que é fato, aglomerou, não é o Alan, pessoal. Sabe por quê? Porque amanhã o Ministério Público manda fechar, lockdown. Então, se vocês querem um conselho ou uma palavra do prefeito de vocês, colaborem com o município, porque o Alan não quer decretar lockdown. Então, se a Justiça hoje determinar, o Ulisses vai ter que cumprir, que é funcionário público, a Sandra vai ter que cumprir, e eu vou ter que cumprir, e a cidade vai ser fechada de novo. Quem é que vai aguentar? Eu entendo como prefeito hoje, porque eu recebi as pessoas, empresários no meu gabinete, chorando, desesperados, estavam perdendo dinheiro. Eu não quero lockdown na cidade mais, nunca mais. Eu quero tratar as pessoas e contar com a colaboração de vocês. E aí eu não me lembro o nome da menina, mas foi muito feliz. Cada um faça a sua parte, pare de julgamentos, cada um vai fazer a sua parte. Mesmo assim, o Ulisses falou hoje, comentando aqui na mesa comigo, as pessoas vão reclamar. Mas foi, se não foi, não foi. Se se não é, não é, se faz, se não faz, não faz. Então é muito complicado, Márcio. Então a minha ideia hoje é fazer com que os moradores de Mangaratiba, as pessoas que vierem frequentar Mangaratiba, vão ter que se readequar à nossa metodologia de gestão. Não tem é aquilo ali que está escrito, vamos obedecer, porque o ferimento vai ser maior, dessa vez no bolso. É importante lembrar, prefeito, que não é só Mangaratiba que está fazendo isso. Florianópolis já fechou, Curitiba já fechou, São Gonçalo, que aqui no Rio de Janeiro já fechou. Várias cidades pelo Brasil estão tomando a mesma atitude que o senhor está tomando, porque o papel do gestor, na verdade, é cuidar de vidas, é cuidar das pessoas. Quando o senhor cuida do trânsito, você está cuidando de vida. Quando o senhor cuida da escola, você está cuidando de vida. Quando o senhor cuida do hospital, você está cuidando de vida. Quando o senhor toma essas medidas, você está cuidando de vida. Né? O município é feito de pessoas que são vivas, pessoas que merecem continuar vivas, que merecem ser bem tratadas. Então, as medidas, na verdade, elas são tomadas buscando um bem fundamental, que é constitucional, que é o direito à vida. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. O decreto vai ser assinado hoje, entra em vigor a partir de 0 hora de hoje já, e traz as barreiras fiscais, traz a conscientização da população a partir da multa para quem não utilizar máscara, traz recomendação a bares, restaurantes e hotéis, academias, traz a preocupação grande com a questão de aglomeração, para a gente evitar a aglomeração, porque é o que acontece de um modo geral, né? E traz um ponto importante, prefeito, que os hotéis e as pousadas que tiveram lá as suas reservas estão tranquilas. Mas a gente teve uma preocupação que foi com as reservas que são feitas em aplicativo de celular, tipo Airbnb. Isso é importante falarmos aqui. Mangaratiba tem muito esse perfil. O cara tem um sítio, ele quase não utiliza o sítio dele, ou uma casa grande de praia, ele quase não utiliza, ele foi para outro lugar, ou vai continuar no Rio, ou vai ficar... Ele aluga essa casa para um grupo de pessoas. Então isso vai ser proibido dessa vez, não tem como fazer isso, que ali sim já está aglomerado. Mas é uma família só de 5 pessoas. Não, cada caso é um caso. Nós vamos avaliar isso muito bem, pessoal. O que a gente quer é controlar a aglomeração na cidade. Tá? Especificamente, dessa vez, nós queremos controlar a aglomeração, evitar o contato físico com pessoas desconhecidas, conversar com os mercados, que é onde o maior número de contaminação é dentro dos mercados da cidade hoje, não só daqui, loteria, ou seja, dentro do hospital. Se você não tem condições, se você tem condições de ficar em casa, fique em casa. Eu estou para o hospital agora, vão ter medidas que vão ser tomadas, a Sandra pode falar isso aqui, que eu também não me lembro ainda quais são os serviços que vão ser suspensos por esse período, mas ela vai falar aqui para vocês hoje. Se não tem necessidade no hospital, não vai, pessoal. Lá é um ambiente de contaminação e que a gente tem que se preocupar com isso. E a Sandra vai se preocupar com isso. Eu queria até fazer essa pergunta para a Sandra. O que vai funcionar, o que vai parar? As cirurgias continuam? Os exames continuam sendo feitos? O que dessa vez a população pode contar com o hospital ou ela pode deixar para fazer depois? Bem, as cirurgias que estão agendadas, elas vão acontecer. Quem já fez o seu risco cirúrgico está garantido.
Agora, o que não for de emergência, prefeito, a gente vai ter que suspender algumas especialidades, sim, devido à aglomeração. Então, assim, o agente de saúde, nas suas visitas, ele vai ser o nosso termômetro. Ele vai poder dizer para a gente, o enfermeiro e o médico, que vai a domicílio, a estratégia de saúde da família, nos dizer, esse caso é mais grave, esse caso é menos grave, esse pode esperar, esse não pode esperar. Então, está garantido, nesse momento, aquelas pessoas que estão com risco cirúrgico e estão com as suas cirurgias agendadas. E todos os casos graves, tá? Tá bom, obrigado, Sandra. Eu queria até fazer um comentário sobre esse quadro de informação que foi criado pelo Lício e pela Sandra. As pessoas falam muito, mas tem muitos dados aqui. Gente, o que importa para a gente é muito simples. O que importa para a gente é o que nós tratamos, o que nós testamos, e aí a gente prova que nós estamos dentro do que o Ministério nos cobra, e muito mais além disso, né? E é o que importa para a gente. Colocamos o número de óbitos ali para as pessoas entenderem que o negócio é sério, que vocês têm que cumprir, têm que fazer a sua parte. Então, o que mais importa, os outros dados são para as pessoas que realmente às vezes perguntam e eles querem esclarecer. Ou seja, pessoal, nós estamos tratando de vocês, estamos tratando da população de Mangaratiba e de qualquer outro município que queira vir para Mangaratiba, a gente não vai impedir nada disso, mas nesse primeiro momento agora, com esse aumento da contaminação, nós vamos sim tratar especificamente dos moradores de Mangaratiba, para que cada município faça a sua parte. E aí sim, você que vem para Mangaratiba aos finais de semana, nesse primeiro momento, família que queira curtir a praia, não venham, porque a barreira sanitária vai ser montada junto com um agente de saúde para informar vocês e aferir a temperatura e, se preciso for, encaminhar para o tratamento. Mas então é o momento da gente se resguardar e fazer o que a gente chama de isolamento social. Prefeito, tem muitos comentários falando de fechar a cidade como um todo, né? As pessoas estão preocupadas realmente, né? Mas o que a gente tem visto aí pelo mundo é que nesse segundo momento, nessa segunda onda, os governos eles estão preocupados sim com a saúde, mas estão preocupados com a economia, que é uma coisa que o senhor sempre falou, né? E tem uma coisa que você fala também, Alan, que eu acho que você pode repetir agora, que é o cuidado também com a saúde mental das pessoas, né? Como o isolamento, como o afetamento econômico acaba também sendo determinante para mexer com a saúde mental das pessoas. Por um momento, quando começou a história do Covid, por um momento o presidente direcionou os cuidados ou as metodologias ou os mecanismos que cada município fosse tomar, ficasse direcionado aos municípios. Isso para mim foi maravilhoso, porque eu entendo o município de Mangaratiba, eu sei como fazer aqui e as decisões são tomadas de acordo com o que o município oferece. Não, aí veio as determinações judiciais, aquelas que a gente tem que cumprir. E essas determinações judiciais também fizeram para acertar, né? Foram tomadas para prevenção, para não aumentar o número de contaminados como essa agora, né? De fechamento da cidade ou lockdown. São judiciais. Nós, entendendo, conhecendo um pouco Mangaratiba, os nossos profissionais das barreiras, vão ser flexíveis, podem entender, podem acreditar nisso. Sabe por quê? Porque eu, como gestor, como o Márcio falou aqui, nós conhecemos no bombeiro como segundo trauma. Hoje as pessoas morrem mais do segundo trauma, eu posso estar enganado, de uma depressão, um suicídio, falta do que comer em casa, e aí existe um buraco, né, um ferimento, existe uma ferida tão grande nas famílias que a justiça não vai conseguir ver nesse primeiro momento. Quem vai conseguir ver são os profissionais que estão ali de frente com todo esse problema da Covid. Então, deixando bem claro que nós estamos preparados para isso, nós estamos preparando para atender as pessoas, para atender a parte emocional das pessoas depois dessa contaminação ou não, desse fechamento ou não, e da crise ou não. Deixando bem claro que é um momento novo, Márcio. É um momento que a gente tem que se preocupar assim, com as famílias. E nós, prefeito de Mangaratiba, os profissionais que trabalham com a gente, nós trabalhamos de forma humanizada. Né? A gente se preocupa assim com o segundo trauma. A gente se preocupa assim em fechamento do comércio. A gente não pensa mais em fechar comércio. De jeito nenhum. Só que os comércios não podem pagar para aquele cara que não está nem aí para essa live aqui. Posso falar de uma parte, prefeito? É o seguinte, eu queria destacar aqui que a gente aprendeu a cuidar do Covid, mesmo ele sendo mutante. E volto a dizer, com a profilaxia, com a prevenção. E eu queria destacar que, mesmo na segunda curva, o número de óbitos continua sendo dos idosos e quem tem múltiplas comorbidades. Então, as pessoas que são diabéticas, hipertensas, ou já tiveram algum câncer, alguma doença crônica, cardiopatia, essas fundamentalmente devam ficar sob domicílio. Essas são o maior grupo de risco.
Então, se essas pessoas já puderem se precaver domiciliarmente nessa segunda curva, com certeza elas vão se resguardar a esse vírus. As pessoas que não têm essa comorbidade ou essas múltiplas comorbidades, elas muitas das vezes adquirem e nem sabem que estão. Os mutirões foi uma prova disso, da gente testar famílias inteiras positivas totalmente assintomáticas, que nem sabiam que estavam contaminadas do vírus. Então, assim, dá para tratar, a gente aprendeu a tratar, mesmo com vírus mutante. Existe uma gravidade, sim, mas a gravidade é muito maior de quem já tem uma doença crônica. Esse, então, prefeito, nesse momento, tem que ficar domiciliar. Lembrando o que o Ulisses falou, você que tem a comorbidade, que tem os problemas de saúde, que é o grupo de risco, ficar em casa, mas você também pode ser responsável por apertar o botão da morte do outro. Ele foi feliz nisso aqui. Eu tenho vários amigos que estão preocupados com os pais. Nem na casa dos pais estão nesse primeiro momento. Então, assim, essa preocupação é necessária também nesse momento agora de aumento do Covid, tá? De apertar o botão do outro. Tá? Isso fica bem claro, que isso foi muito interessante o que o Ulisses falou aqui, porque a gente tem vivido isso. Ah, eu sou jovem, meu irmão, não estou nem aí. Mas calma aí, você tem um pai em casa, uma mãe em casa, que tem problemas de saúde, você tem que respeitar esse momento dela também. Então é um momento de se cuidar, pessoal. O Brasil mostrou que é capaz, a saúde do Brasil mostrou que está tratando as pessoas, que as curvas, independente hoje, se a gente está fazendo um tratamento legal, se está fazendo nossa parte de maneira legal, o Brasil está passando por isso, o mundo está passando por isso, e hoje é o momento da gente se cuidar e cuidar das pessoas. Só isso. E os julgamentos vão vindo, a gente vai passando por cima deles. Não vai ser a primeira vez que a gente enfrenta um desses. Nós pegamos o município de maneira degradada e conseguimos consertar. E hoje a gente tem que passar pelo Covid para ter um crescimento econômico, que é a nossa preocupação. O Márcio falou que foi bem feliz. A preocupação do Alain Bombeiro hoje é tratar as pessoas da Covid e fazer a recuperação fiscal do município de Mangaratiba. E não é diferente de nenhum município do Brasil, não. Eu quero recuperar a situação financeira de Mangaratiba para que eu possa dar continuidade nesse crescimento que já está acontecendo em Mangaratiba. Perfeito, prefeito. Então, decreto publicado agora às 0h. As dicas de segurança continuam valendo. O reforço hoje na fiscalização vai ser feito. Lício e Sandra vão preparar um decreto exclusivo para falar da área da saúde, visitação, como vai ser feito essa questão como todo, e o que a gente pode fazer, prefeito, é novamente apelar à sociedade de Mangaratiba que olhe para cada um, olhe para si, né? Olhe para o vizinho, olhe para o amigo e ajude a gente, né, Lício? Ajuda a gente. Que esse decreto não seja uma ordem, mas seja um pacto, né? Seja um pacto e cada um possa entender o seu papel nesse pacto. E o que eu falei com o senhor ontem, prefeito. Se em 15 dias nós entendermos, nós entendermos minimamente o seu papel e fizermos, nós quebramos uma onda. Em 15 dias. Se 15 dias fizermos o isolamento possível, só sai de casa se precisar. Se chegar no mercado e estiver cheio, volta. Se tiver aglomerado, critica, chama a guarda municipal. É uma festa numa casa, mas também deve ser colocado como aglomeração. Se conseguimos fazer isso em 15 dias, nós conseguimos abaixar de forma potencial o que vai acontecer. Então, que seja um pacto de Mangaratiba com o prefeito, com a sociedade, com você mesmo e com a sua família. Lício, né? Eu acho que é um pacto pela vida, né? Pacto pela vida. Pacto pela vida. E eu queria só destacar aqui, os profissionais estão adoecendo de novo. Muitas baixas. Daqui a pouco não vai ter profissional de saúde para atender a população. Então, a gente precisa se cuidar para que os profissionais possam cuidar da gente. Fiquem atentos a isso. E para encerrar, pessoal, já foi assinado o decreto, o Ulisses mais hoje foi feliz, a Sandra também. É um pacto com a população de Mangaratiba, tá? Aqueles que não quiserem acertar, aí sim vai ter o lockdown. Em relação a Mangaratiba, não. Vamos continuar crescendo, as pessoas precisam ganhar dinheiro, a gente precisa arrecadar, mas, deixando bem claro, vamos continuar priorizando a vida. Vamos continuar priorizando, fazendo a prevenção no combate à Covid. Tá bom, pessoal? Então, as críticas a gente deixa para quem realmente não quer crescer, entendendo que já é um outro momento, é um outro cenário, e agora não é mais cenário político, agora é cenário de crescimento, e é para isso que nós fomos reeleitos, e é isso que nós vamos fazer em Mangaratiba daqui a 4 anos. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe a todos, uma boa noite, pessoal,
e vamos, a partir de agora, fazermos... deixa só um recadinho, rapidinho. É só agradecer a todos os profissionais da educação, mais uma vez, que encerrou hoje a Flip. Foi fantástico, a Plim, desculpa, que foi fantástico, onde os profissionais de educação deram o melhor de si, os pais participaram, os alunos participaram, as crianças participaram, e algumas das personalidades do nosso Brasil vieram aqui nos honrar com a sua presença online, né? E muitos dos nossos programas hoje, informações vão ser online, tá bom, pessoal? Alan, a posse vai ser tudo de maneira bem simples, não vai ter aglomeração, hoje é uma determinação, então momentos e momentos, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite a todos vocês, e Deus abençoe a família de vocês. Muito obrigado.